Shalom, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela diz assim: aquele que não cuida dos seus é pior que um incrédulo, pois esse negou a fé. A Bíblia, ela conta uma história muito sinistra, a mais sinistra de todas, de uma pessoa que abandonou a esposa. No livro de Juízes, capítulo 19, que história mais sinistra e estranha, mas ela diz que um levita das regiões de Efraim, da descendência de Efraim, foi a uma terra distante e arrumou uma mulher, trouxe uma mulher consigo. Em algumas versões vai dizer que ele arrumou uma concubina, mas o texto correto é uma mulher, e se casou com ela. O texto também diz que essa mulher adulterou contra ele, mas no hebraico diz que ela irou-se contra ele por causa dos maus tratos, de como ele a tratava, de como ele lidava com ela. Tanto que na versão NVT, nova versão transformadora, esse texto já está corrigido. Então diz que ela irou-se muito contra ele. E devido ter irado-se contra ele, ela foi embora para a casa do pai dela e ficou 4 meses lá. Então esse homem decidiu ir buscar a mulher de volta. Ele pegou um criado, pegou também 2 jumentos e foi em busca. Quando ele chegou na casa do pai dessa mulher, ele o recebeu muito bem, o sogro dele recebeu ele muito bem. Ali eles passaram alguns dias comendo, bebendo, dormindo, e todas as vezes que ele ia embora, o sogro dele falava: não, fica mais um pouco, insistia para que ele ficasse, e ele acabava ficando. E uma das vezes ele disse: agora eu vou, agora eu estou de partida, e o sogro insistiu: coma, fique mais. Ele falou: não, agora eu vou, então coma pelo menos mais uma refeição. Então ele decidiu comer mais uma refeição, e já sendo tarde, o sogro falou: é tarde, não vai embora, fica aqui. E ele disse: não, eu vou. Insistiu, pegou a mulher, o seu criado, colocou no jumento e foi. Só que ele não conseguiu chegar em Efraim, e ele chegou a Jebus. Jebus é Jerusalém, só que Jerusalém aqui ainda não estava na mão dos israelitas, estava na mão dos jebuseus, por isso que se chamava Jebus. Ali havia um povo muito perigoso, Tanto que a Bíblia chama eles de filho de Belial, perversos. E ele procurou uma hospedaria e não conseguiu hospedagem. Ninguém quis dar hospedagem para ele. Então ele resolveu passar a noite na praça, ele, a mulher e o seu criado. Porém, um senhor de idade, um homem de idade, estava passando por ali, viu ele naquela situação e perguntou quem ele era e de onde ele era. E ele disse que ele era de Efraim, das regiões de Efraim. Até os dias de hoje, por mais que um nômade não saiba ler, ele tem que decorar no mínimo de 30 a 40 nomes dos seus ancestrais, para que quando ele começar a falar de onde ele veio, quem são os seus ancestrais, aquela pessoa que está ouvindo, que também tem decorado o nome dos seus ancestrais, pode ser parente. E aquele homem viu que talvez ele poderia ser um familiar, porque aquele senhor também era da tribo de Efraim. E aquele senhor ofereceu para ele morada. Ora, passe a noite na minha casa, depois de passar a noite na minha casa, você segue viagem. Então ele decidiu passar a noite na casa daquele senhor. Porém, alguns homens perversos da cidade ficou sabendo que aquele homem estava lá e foram até aquela casa à noite. Homens perversos que a Bíblia chama filhos de Belial. E olha que coisa macabra. Aqueles homens queriam aquele levita para cometer relações sexuais.
E o senhor, o dono daquela casa, disse: não, ele é meu hóspede, ele é meu convidado. Pegue uma das minhas filhas virgens, pegue uma delas. Mas eles insistiram: nós não queremos a sua filha, nós queremos o levita para cometer relações sexuais com ele. Porém, o levita empurrou a sua mulher para fora e trancou a porta. Empurrou ela à força e trancou a porta. Aqueles homens violentaram aquela mulher a noite toda. O texto bíblico diz que eles violentaram ela a noite toda. E aí, no dia seguinte, quando o sol nasceu, eles foram embora. E aquela mulher, muito machucada, ferida, caiu na escada da porta. E ele abriu a porta e ele nem cuidou dela. Ele disse: levanta, vamos embora. E viu que ela não levantou. Ao invés de ele oferecer socorro, prestar socorro, ele colocou aquela mulher no jumentinho e foi embora. Porém, a mulher estava morta, sem cuidados. Quando ele percebeu que a mulher estava morta, sabe o que ele fez? Olha que história macabra. Ele cortou, pegou uma faca e picou ela em 12 pedaços e enviou cada pedaço da mulher dele para uma das tribos de Israel. Olha o que a Bíblia conta, Juízes 19. No capítulo 20, que é a continuação dessa história, os israelitas disseram assim: nós nunca vimos tal coisa acontecer. Então, por causa disso, uma grande guerra aconteceu, um monte de gente morreu, centenas e centenas de pessoas morreram por causa da atitude desse homem. Olha o que leva uma pessoa sem a direção de Deus, um levita. Se ele tivesse oferecido cuidado à sua esposa, proteção à sua esposa, ele não teria saído de noite, nem muito menos empurrado ela à força. Para livrar a pele dele, ele empurrou ela para que aqueles homens abusassem dela. Quantos maridos, esposos ou esposas estão assim, empurrando o seu cônjuge para o mal, Ao invés de oferecerem cuidados, estão empurrando para o mal. Quantas pessoas estão assim? E por causa disso uma guerra começou. Lembre-se que a Primeira Guerra Mundial aconteceu por causa de um homem. Porque o arquiduque, né, Ferdinando, foi assassinado e foram vingar o arquiduque Ferdinando. E o que aconteceu? Uma guerra mundial aconteceu e milhares de pessoas morreram por causa de um homem. Então, por causa de um levita aqui em Juízes 19, por causa de uma falta de cuidado com a esposa, de zelo, ela morreu e morreu muita gente. Morreram israelitas, morreram jebuseus, enfim, morreu muito sangue foi derramado. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o incrédulo. E esse negou a fé. Como está o seu cuidado? Você está cuidando do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha? Ou você está apenas querendo livrar a sua própria pele? Pare e pense. Se você é uma das pessoas que pensa só no seu umbigo, isso não é de Deus. Olha que história triste, que história macabra, que história sinistra é essa. E que você venha refletir, porque isso aqui é um efeito dominó. Por causa de um maltrato na família, você cria um efeito dominó. Tratou mal a esposa, tratou mal o esposo, os filhos acabam no meio desta guerra, os filhos acabam sofrendo, os parentes, enfim. A morte hoje é pior do que a morte física. Se trata da morte da alma. E quando a alma morre, dificilmente ela volta a viver, porque uma pessoa com a alma morta é uma pessoa infeliz, triste.
é uma pessoa sem vida, é uma pessoa sem razão para viver. A pessoa vive presa dentro dela mesma. Então, se você é uma pessoa assim, livre-se do narcisismo. E o que esse homem, esse levita, ele era um narcisista. Ele pensava em si mesmo. Então, para se salvar e salvar sua própria pele, ele fez isso com a esposa. Livre-se desse espírito narcisista na sua vida. Vem buscar o Senhor Jesus, vem entregar sua vida no altar de Deus, aqui na comunidade Família de Deus. Nesse domingo, nós estaremos no domingo da cura interior, da cura da alma. Nesse domingo, tanto às 9 da manhã, quanto às 19 horas, em todas as comunidades Família de Deus. Vem participar da cura da alma e entregar a sua vida no altar de Deus, para que você faça o que é certo. Deus te abençoe. Shalom.